No outro dia, Macunaíma amanheceu com muita tosse e uma febrinha sem parada. Manap desconfiou e foi fazer um cozimento de broto de abacate, imaginando que o herói estava com ético. Em vez, era empaludismo, e a tosse viera só por causa da laringite que toda a gente carregava de São Paulo. Agora Macunaíma passava as horas deitados de borco na pronha do Igaraté, e nunca mais que havia de sarar. Quando a princesa não podia mais e vinha para brincarem, o herói até uma vez recusou, suspirando. Ai, que preguiça. No outro dia atingiram as cabeceiras de um rio e escutaram perto o ruidejar do Uraricuera. Era ali. Um passarinho sirigaita trepado na munguba, enxergando um farrancho, gritou logo. Sinhá, dona do porto, dá caminho para mim passar. Macunaíma agradeceu feliz. De pé ele assuntava a paisagem passando. Veio vindo forte de São Joaquim, erguido pelo mano no grande marquês. Macunaíma deu um té logo pro cabo, pro soldado que só possuía um naco esfarrapado de culote e o boné na cabeça e viviam guardando as saúvas dos canhões. Afinal ficou tudo conhecidíssimo. Se enxergou o Cerro Manso que fora mãe um dia no lugar chamado Pai da Tocandeira. Se enxergou o Pauê trapacendo molhado de Vitórias Régias, escondendo os puraquês e pitiús, e pra diante o bebedouro da anta. Se viu roçando o velho, agora com a tigueira e a maloca velha, agora uma tapera. Macunaíma chorou. Abicaram e entraram na tapera. Vinha a boca da noite. Manap com o Jiguê resolveram fazer uma fechada para pegarem algum peixe, e a princesa foi ver se topava com algum azeri para comerem. O herói ficou desencantado. Estava assim quando sentiu no ombro um peso da mão. Virou a cara e olhou. Junto dele estava um velho de barba. O velho falou. Quem és tu, nobre estrangeiro? Não sou estranho não, conhecido. Sou Macunaíma, o herói, e vim parar de novo na terra dos meus. Você, quem é? O velho afastou os mosquitos com amargura e secundou. Sou João Ramalho. Então João Ramalho enfiou 2 dedos na boca e assoviou. Apareceram a mulher dele, as 15 famílias de Escadinha, e lá partiram de mudança, buscando os pagos novos sem ninguém. No outro dia, bem cedinho, foram todos trabucar. A princesa foi no roçado, Manap foi no mato e Jiguê foi no rio. Macunaíma se desculpou, subiu na montaria e deu uma chegadinha até a boca do Rio Negro para buscar a consciência deixada na ilha de Marapatá. Jacaré achou? Nem ele. Então o herói pegou na consciência de um hispano-americano, botou na cabeça e se deu bem da mesma forma. Passava uma piracema de jaraquis. Macunaíma agarrou pescando distraído, quando viu estava em Óbidos, a montaria cheinha de peixes frescos. Mas o herói foi obrigado a tirar tudo fora, porque em Óbidos, quem come jar fica aqui. Então, ele tinha que voltar para o Iraricuera. Voltou, e como ainda era pino do dia, deitou na sombra da enganzeira, catou os carrapatos e dormiu. Tarde, chegando todos, voltaram para a tapera, e só Macunaíma não. Os outros saíram para esperar. Jiguê se acocorou botando a orelha no chão, para ver se escutava o passinho do herói. E nada. Manap trebou no grelho de um inajá, para ver se enxergava o brilho dos brincos do herói. E nada. Então saíram pro mato de capoeira, gritando. Macunaíma, nosso mano! Nada. Manap chegou debaixo da engazeira e gritou. Nosso mano! Que foi? Você, aposto que já estava dormindo. Dormindo nada então. Estava mais era negaciando em Nambuguaçu. Você fez bulha, Nhambu escapuliu. Voltaram. E assim todos os dias. Os manos andavam muito desconfiados. Macunaíma percebeu e disfarçou bem. Eu caço, porém não acho nada não. Jiguê nem caça nem pesca, passa o dia dormindo. Jiguê teve raiva porque peixe andava rareando e caça ainda mais. Foi na praia do rio para ver se pescava alguma coisa e topou com o feiticeiro Tizaló, que tem uma perna só. O catimbozeiro possuía uma cabaça encantada feita com metade de uma casca de jedimum. Mergulhou a cabaça no rio, encheu-a de água até o meio e despejou na praia. Caiu um despropósito de peixe. Jiguê reparou bem como é que o feiticeiro fazia. Tizaló largou a cabaça por aí e principiou matando o peixe com um porrete. Então Jiguê roubou a cabaça do feiticeiro Tizaló, que tem uma perna só.
Mais adiante, fez que nem tinha reparado e veio muito peixe. Veio piradinha, veio pacu, veio cascudo, veio bagre, jundiá, tucunaré, todos esses peixes. Jiguê voltou carregando pra tapera, depois de esconder a cabaça de raiz no cipó. Todos ficaram sarapantados com aquele mundo de peixe e comeram bem. Macunaíma desconfiou. No outro dia, com o olho esquerdo dormindo, que Jiguê fosse pescar, saiu atrás. Descobriu tudo. Quando o mano foi-se embora, Macunaíma largou a gaiola com os legônios no chão e pegou na cabaça escondida e fez que nem o mano. Isso vieram muitos peixes. Macunaíma tirou a cabaça por aí, na pressa de matar todos os peixes. Cabaça caiu numa lapa e Juque mergulhou no rio. Passava uma piranhada chamada Pizzalá. Imaginou que era abóbora e engoliu a cabaça, que virou a bexiga de Pizzalá. Então, Macunaíma enfiou a gaiola no braço e voltou para a tapera e contou o sucedido. Jiguê teve raiva. Cunhada princesa, eu que pesco. Seu companheiro fica dormindo embaixo da engazeira e ainda atrapalha os outros. Mentira! Então o que você fez hoje? Cacei viado. Cadê ele então? Comi, uai. Fui andando por um caminho. Aí topei no rastro de um catingueiro. Não era mais... era mateiro. Me agachei e fui no rastro. Olhando, sabe? Dei uma cabeçada numa coisa mole. Que engraçado. Sabe o que era? Pôs a bunda do viado, gente. Viado perguntou pra mim: o que está fazendo aí, parente? Te campeando, secundei. E vai, matei o catingueiro que comi com tripa e tudo. Via trazendo um naco pra vocês. Vai, escorreguei atravessando o Ipu, dei um tombo, naco foi parar longe e Tanajura sujou nele. A peta era tamanha que Manap desconfiou. Manap era feiticeiro, chegou bem rente do mano e perguntou: Você foi na caça? Quer dizer, fui sim. O que você caçou? Viado. Qual? Manap fez um grande gesto. O herói piscou de medo e confessou que era tudo lorota. No outro dia, Jiguê estava procurando a cabaça quando topou com um tatu canastra feiticeiro chamado Kaikan, que nunca teve mãe. Kaikan, sentado na porta da toca, puxou a violinha dele feita com a outra metade de abóbora encantada e agarrou, cantando assim. Assim, vieram muitas caças, e Jiguê reparando. Kaikan tirou a violinha encantada por aí, pegou num porrete e foi matar todo aquele poder de caixas que estavam feito bobas. Então Jiguê roubou a violinha do feiticeiro Kaikan, que nunca teve mãe. Mais pra diante, cantou que nem tinha escutado e veio um dilúvio de caça parando na frente dele. Jiguê voltou carregando pra tapera depois de esconder a violinha na raiz de outro cipó. Todos tornaram a se espantar e comeram bem. Macunaíma tornou a desconfiar. No outro dia, esperou com o olho esquerdo dormindo que Jiguê partisse e foi atrás. Descobriu tudo. Quando o mano voltou pra tapera, Macunaíma pegou na violinha, fez tal qual reparara e veio uma imundice de caça. Viados, cotias, tamanduás, capivaras, tatus, e isso era uma imundice de caças. O herói teve medo daquela bicharada tamanha e saiu numa carreira mãe pinchando a violinha longe. A gaiola enfiada no braço dele ia batendo nos paus e o galho e a galinha faziam um cacarejo de ensurdecer. O herói imaginava que era bicharada e disparava ainda mais. A violinha caiu no dente de uma queixada que tinha um umbigo nas costas e se partiu em 10 vezes 10 pedaços que os bichos engoliram pensando que era Gedimum. Os pedaços viraram as bexigas das caças. O herói estourou a tapera adentro feito um desesperado, botando os bofes pela boca. Nem bem pôde respirar e contou o sucedido. Jiguê teve ódio e falou que não caçava e nem pescava mais, e foi dormir. Todos principiaram curtindo fome. Bem que pediram, porém Jiguê pulava na rede e fechava os olhos. O herói jurou vingança, fingiu um anzol com presa de sucuri e falou pro feitiço: Anzol de mentira. Se mano Jiguê vier experimentar você, então entra na mão dele. Jiguê não podia dormir de tanta fome e, enxergando o anzol, falou pro mano: Mano, esse anzol é bom? XPTO. Macunaíma fez e continuou limpando a gaiola. Jiguê decidiu ir numa pescaria porque estava mesmo curtindo fome e falou: Deixa eu ver se esse anzol é bom. Pegou no feitiço e experimentou na palma da mão. O dente de sucuri entrou na pele e despejou todo o veneno lá.
Jiguê correu pro matinho e bem que mastigou e engoliu maniveira. Não vale de nada. Então foi buscar uma cabeça de anhuma que fora encostada em picada de cobra. Pôs na mão e não valeu nada. Veneno virou numa ferida leprosa e principiou comendo o Jiguê. Primeiro comeu um braço, depois a metade do corpo, depois as pernas, depois a outra metade do corpo, depois o outro braço, depois o pescoço e a cabeça. Só ficou a sombra de Jiguê. A princesa teve ódio. É que ela andava ultimamente brincando com o Jiguê. Macunaíma bem que percebeu, porém imaginou. Planta e mandioca nasceu maniva. De ladrão de casa ninguém se priva. Paciência. E tinha encolhido os ombros. A princesa raivosa falou para a sombra. Quando o herói for passear de fome, você vira no cajueiro, numa bananeira e no churrasco de veado. A sombra era envenenada, e por causa da lepra a princesa queria matar Macunaíma. No outro dia, o herói acordou com tanta fome que foi espairecer passeando. Topou com um cajueiro cheio de frutas. Quis comer, porém presenciou que era sombra leprosa e passou adiante. Légua e meia depois, topou com um churrasco de veado fumegando. Já estava roxo de fome, porém pôs reparo que o churrasco era a sombra leprosa e também passou adiante. Légua e meia depois, topou com uma bananeira carregadinha de pencas maduras. Mas agora, o herói já estava que vinha vesgo de tanta fome. A vesgueira fez ele enxergar do lado a sombra, do outro a bananeira. Ah, isso aqui eu posso comer. E devorou todas as pencas. E as bananas eram a sombra leprosa do mano Jiguê. Macunaíma ia morrer, então se lembrou de passar a doença nos outros para não morrer sozinho. Pegou numa formiga saúva e esfregou bem ela no nariz. Formiga já foi gente que nem nós, e a saúva ficou leprosa. Então, o herói agarrou a formiga Jaguataci e fez o mesmo. Jaguataci ficou leprosa também. Então, foi a vez da formiga Quequé, devoradora de sementes, da formiga Guinquém, da formiga Tracuá, da formiga Mumbuca, bem preta, e todas ficaram leprosas. Não tinha mais formiga em redor do herói sentado. Ele ficou com preguiça de estender o braço porque já estava moribundo. Esperou, criou força e pegou no mosquitinho biliqui, mordendo o joelho dele. Passou a doença no mosquito. Por isso que agora, quando este mosquito morde a gente, entra na pele, atravessa o corpo e sai do outro lado, enquanto o furinho da entrada vira numa bereva medonha chamada Chega de Bauru. Macunaíma tinha passado a lepra em 7 outras gentes e ficou tão sufragante voltando para Tapera. A sombra de Jiguê conferiu que o herói era muito inteligente e quis voltar desesperado para junto da família. Era já de noite e, se confundindo com a escureza, a sombra não achava mais o caminho perto. Sentou numa pedra e berrou. Foguinho, mano Manap! A princesa, coxando muito porque estava doente de zamparina, veio com um tição alumiando o caminho. Sombra engoliu o fogo e a cunhada berrou de novo. Foguinho, mano Manap! Manap veio logo com outro tição alumiando o caminho. E se arrastava molengo porque Barbeiro chupara sangue dele e Manap estava opilado. A sombra engoliu o fogo e Manap berrou. Foguinho, mano Macunaíma. Queria engolir o herói também, mas Macunaíma, percebendo o que sucedera para o mano e para a companheira, encostou à porta e ficou bem quieto na tapera. A sombra pedia foguinho, pedia, porém não recebendo resposta, se lastimou até a madrugada. Então Capê apareceu, iluminando a terra, e a leprosa pôde chegar na tapera. Sentou na canjerana da soleira e esperou o dia para se vingar do mano. De manhã ainda estava cocorada ali. Macunaíma acordou e escutou. Não se ouvia nada, e ele concluiu. Ai, foi-se. E saiu passear. Quando passou pela porta, a sombra trepou no ombro dele. O herói não maliciou nada. Estava padecendo de fome, porém a sombra não deixava ele comer. Tudo que Macunaíma pegava, ela engolia. Então Macunaíma foi pescar, porque agora não tinha mais ninguém para pescar para ele não. Mas cada peixe que tirava do anzol e jogava no paneiro, a sombra pulava no ombro, engolia o peixe e voltava pro poleiro outra vez. O herói matutou. Deixa estar que te arranjo. Quando o peixe pegou, Macunaíma fez um esforço heróico, deu um bruto arranco da vara de formas que o impulsão fez o peixe parar lá na Guiana. A sombra correu atrás do peixe,
Então Macunaíma gavinou o mato afora no sentido oposto. Quando a sombra voltou, não achando mais o mano, disparou no rastro dele. Depois de correr um pouco, atravessar a terra dos índios tabus brancos e pegar um susto tamanho que passou sem pedir licença entre a sombra do Jorge Velho e a sombra do zumbi que estavam discutindo, o herói fatigadíssimo olhou para trás e viu que Sombra já vinha chegando. Estava na Paraíba e sem vontade de chispar que parou. Era por causa do herói estar empaludado. Perto, havia uns trabalhadores destruindo formigueiros para construir um açude. Macunaíma pediu água para eles. Não tinha nem gota, porém, deram raiz de umbu. O herói matou a sede dos legornes, agradeceu e gritou: Diabo leve quem trabalha. Os trabalhadores estumaram a cachorrada no herói. Isso mesmo que ele queria, porque teve medo e chispou bem. Na frente, abria a estrada das boiadas. Macunaíma vinha que vinha coxado pela sombra. Nem turtuveou. Meteu pelo estradão. Mais adiante estava dormindo um boi malambar chamado Espaço que viera do Piauí. O herói deu um trompaço nele de tanta fúria. Isso o boi saiu numa galopada louca de susto e lá foi cego manadeiro abaixo. Então Macunaíma quebrou por uma picada sem jeito e samoitou-no debaixo de um muco-muco. A sombra escutava a bulha do marruá galopeando e imaginou que era Macunaíma. Foi atrás. Alcançou o boi e, para não perder a penada, fez poleiro no costado dele e cantava satisfeita. Porém, nunca mais que o boi pôde comer. A sombra engolia tudo antes do bicho. Então o marruá foi ficando jururu, magrucho e lerdo. Quando passou pelo rincão chamado Água Doce, perto dos guarapes, o boi mirou sarapantado bem no meio de um areião e a vista linda. Um laranjal cheio de sombra, com a galinha ciscando por baixo. Era sinal de morte. A sombra desenganada cantava agora. Nosso povo brasileiro se apresenta na festa do meu boi bumbá. É nossa arte, é guerreira, é pulsante, altaneira, é o espelho do povo, é cultura popular. No outro dia, o marruá estava morto. Foi esverdeando, a sombra muito penarosa se consolava cantando assim. Na dança, no som, no sotaque, meu boi é destaque, o mundo vem pra cá. A emoção encarnada é fogueira, acende a alma do povo a cantar. Então veio vindo uma gingada que gostava de brincar com o marruá. Viu o boi morto, chorou bem e quis levar o cadáver para ela. A sombra teve raiva e cantou. Toada guerreira vermelha, revolucionária do meu boi bumbá. Liberdade, cultura e arte, bandeiras de sonhos a tremular. A giganta agradeceu e foi-se embora dançando. Então passou por ali um indivíduo chamado Manuel da Lapa, carregando a folha de cajueiro e de rama de algodão. A sombra saudou o conhecido. Manuel da Lapa ficou muito concho com a saudação e, para agradecer, dançou um sapateado e cobriu o cadáver com a folha de caju e a rama de algodão. O velho já estava tirando a noite do buraco e a sombra toda confundida não via mais o boi debaixo dos flocos e da folhagem. Principiou dançando à procura dele. Um vagalume se admirou daquilo e cantou perguntando: quebrei correntes com fé e coragem, meu canto liberto é diversidade. O jeito até o gingado calor, mulheres e homens de ferro e flor. Um povo festeiro, orgulhoso e bravio, e nessa mistura meu nome é Brasil. Brasil! Foi como a sombra secundou cantando. Então o vagalume dançando voou do tronco para baixo e mostrou o boi para a sombra. Ela trepou na barriga verde do morto e ficou chorando ali. No outro dia o boi estava podre, então vieram muitos urubus. O mais grande
puxava a dança. E era o urubu Ruxama, o urubu rei, o pai do urubu. Então mandou um urubuzinho piar entrar dentro do boi para ver se já estava bem podre. O urubuzinho fez. Entrou por uma porta e saiu por outra, dizendo que sim. E todos fizeram a festa juntos, dançando e cantando. E foi assim que inventaram a festa afamanada do Bumba Meu Boi, também conhecida por Boi Bumbá. A Sombra teve raiva e que estiveram comendo o boi dela e pulou no ombro do urubu Ruxama. O pai do urubu ficou muito satisfeito e gritou: Achei companhia pra minha cabeça, gente! E voou para a altura. Deste dia em diante, o urubu Ruxama é o pai do urubu, que possui 2 cabeças. A Sombra leprosa é a cabeça da esquerda. De primeiro, o urubu rei tinha só uma cabeça. Macunaíma se arrastou até a tapera sem gente agora. Estava muito contrariado porque não compreendia o silêncio. Ficara defunto sem choro, no abandono completo. Os manos tinham ido-se embora, transformados na cabeça esquerda do urubu Ruxama, e nem sequer a gente encontrava cunhas por ali. O silêncio principiava cochilando o beirado do Uraricuera. Que enfaro! E principalmente, que preguiça! Macunaíma foi obrigado a abandonar a tapera, cuja última parede trançada com palha de catolé estava caindo, mas o impaludismo não lhe dava nem coragem para construir um papiri. Trouxera a rede do alto de um teso, aonde tinha uma pedra com dinheiro enterrado por debaixo. Amarrou a rede em 2 cajueiros, flodejando, e não saiu mais dela por muitos dias, dormindo, caceteando e comendo cajus. Que solidão! O próprio séquito sarapintado se dissolvera. Não vê nem um ajurucatinga passara muito afobado por ali. Os papagaios perguntaram pro parente aonde que ia. Então todos os papagaios foram comer milho na terra dos ingleses. Porém primeiro viraram periquitos, porque assim comiam e os periquitos levavam a fama. Só ficaram um Aruaí muito falador. Macunaíma se consolou pensamenteando: O mal ganhado, diabo leva, paciência. Passava os dias enfarado e se distraía fazendo o pássaro repetir na fala da tribo os casos que tinham sucedido pro herói desde a infância. Macunaíma bocejava escorrendo caju, muito mole na rede, com as mãos para trás, fazendo cabeceiro. O casal de legônias empoleirado nos pés e o papagaio na barriga. Vinha a noite, aromado pelas frutas do cajueiro, o herói ferrava no sono bem. Quando a arraiada vinha, o papagaio tirava o bico da asa e tomava café da manhã devorando as aranhas que de noite fiava as teias nos ramos do corpo do herói. Isas irem dormir, o papagaio zangava por causa da história, parando no meio. Uma feita, ele insultou a estrela Papacéia. Então Macunaíma contou: Não insulta ela não, Aruaí. Tainacã é bom. Tainacã que a estrela papaceia. Tem pena da terra e mandeborou um podolé para dar o sossego do sono deste mundo para todas essas coisas que podem ter sossego, porque não possuem pensamento que nem nós. Tainacã é indivíduo também. Uma feita, janeiro chegando, Macunaíma acordou tarde com um pio agorento de Ticuã. No entanto, era o dia feito e a serração já entrara pro buraco. Macunaíma tremeu e apalpou o feitiço que trazia no pescoço, um ossinho de piá morto pagão. Procurou o Aruaí e desaparecera. Só o galo com a galinha brigando por causa de uma aranha derradeira. Fazia um calorão parado tão imenso que se escutava o sininho de vidro dos gafanhotos. Veia sol escorregava pelo corpo de Macunaíma fazendo cosquinhas virada na mão de moça. Era a malvadeza da vingarenta, só por causa do herói não ter se amulherado com uma das filhas de luz. A mão da moça vinha escorregava tão de manso no corpo, que vontade nos músculos pela primeira vez espetados depois de tanto tempo. Macunaíma se lembrou de que fazia muito tempo que não brincava. Água fria diz que é bom para espantar as vontades. O herói escorregou da rede, tirou a penugem de teia vestindo todo o corpo dele e, descendo até o Vale das Lágrimas, foi tomar banho num sacado perto dos repiquetes do tempo das águas que tinham virado um lagão.
Macunaíma depois, com delicadeza, os lergônias na praia, e se chegou para a água. A lagoa estava toda coberta de ouro e prata e descobriu o rosto, deixando ver o que tinha no fundo. E Macunaíma enxergou lá no fundo uma cunha lindíssima, alvinha, e padeceu de mais vontade. E a cunha lindíssima era Uiara. Vinha chegando assim, como quem não quer nada, com muitas danças, piscava pro herói, parecia que dizia: "Cai fora, seu senhor." E afastava com muitas danças assim, como quem não quer nada. Deu uma vontade no herói tão imensa que largou o corpo dele e a boca umedeceu. Mani! Macunaíma queria a dona. Botava o dedão na água num átimo e a lagoa tornava a cobrir o rosto com teias de ouro e prata. Macunaíma sentia o frio da água e retirava o dedão. Foi assim muitas vezes. Se aproximava o pino do dia e Vei estava zangadíssima. Torcia para Macunaíma cair nos braços traiçoeiros da moça do lagão e o herói tinha medo do frio. Vei sabia que a moça não era moça não, era a Uiara, e Uiara vinha chegando outra vez com muitas danças. Que boniteza que ela era! Morena e coradinha que nem a cara do dia e feito o dia que vive cercado da noite. Ela enrolava a cara nos cabelos curtos, negros que nem as asas da graúna. Tinha no perfil duro um narizinho tão mimoso que nem servia para respirar. Porém, como ela só se mostrava de frente e festava sem virar Macunaíma, não via o buraco no cangote por onde a pérfida respirava. E o herói indeciso, vai ou não vai? Sol teve raiva, pegou num rabo de tatu de calorão e guascou no lombo do herói. A dona Li diz que abrindo os braços, mostrando a graça, fechando os olhos, molenga. Macunaíma sentiu fogo no espinhaço, estremeceu, fez pontaria e se jogou em cima dela. Juque. Vei chorou de vitória. As lágrimas caíram na lagoa num chuveiro de ouro. Era o pino do dia. Quando Macunaíma voltou para a praia, se percebera que brigava muito lá no fundo. Ficou de bruços um tempão, com a vida pendurada nos respiros fatigados. Estava sangrando com mordidas pelo corpo todo, sem perna direita, sem os dedões, sem os cocos da baía, sem olheiras, sem nariz, nenhum dos seus tesouros. Afinal, pôde se erguer. Quando deu tento das perdas, teve ódio de Vei. A galinha cacarejava deixando o ovo na praia. Macunaíma pegou nele e chimpou no carão feliz da Sol. O ovo esborrachou bem nas bochechas dela, que sujou de amarelo para todo sempre, entardecida. Macunaíma sentou numa lapa já fora do jabuti nos tempos dos dentes e andou contando os tesouros perdidos embaixo d'água. E eram muitos. Era uma perna, os dedões, eram os cocos da baía, eram as olheiras, os brincos feitos com as máquinas Patek e a máquina Smith Wesson. O nariz, todos esses tesouros. O herói pulou dando grito que encurtou o tamanho do dia. As piranhas tinham comido também o beiço dele e a Muiraquitã. Ficou feito louco. Arrancou uma montanha de timbó, de açacu, de tingui e de canabi. Todas essas plantas e envenenou para sempre o lagoão. Todos os peixes morreram e ficaram boiando com a barriga para cima. Barrigas azuis, barrigas amarelas, barrigas rosadas, todas as barrigas. Era de tardinha. Então Macunaíma destripou todos os peixes, todas as piranhas e todos os botos, caqueando a Muiraquitã nas barrigas. Foi uma sangreira mãe escorrendo sobre a terra e tudo ficou tinto de sangue. Era a boca da noite. Macunaíma campeava. Achou os 2 brincos, achou os dedões, achou as olheiras, achou o nuriqui e o nariz, todos esses tesouros, e prendeu todos nos lugares deles com sapé e cola de peixe. Porém a perna e a Muiraquitã não achou não. Tinha sido engolido pelo monstro Urarau, que nem morre com timbó, nem com pau. O sangue coalhara negro, cobrindo a praia e o lagoão. Era de noite. Macunaíma campeava, soltava gritos de lamentação encurtando a bulha o tamanho da bicharada. E nada. O herói varava o campo, saltando numa perna só e gritava:
Lembrança da minha marvada. Não vejo nem ela, nem você, nem nada. E pulava mais. As lágrimas pingavam dos olhinhos azuis dele sobre as florzinhas brancas do campo. As florzinhas tingiram de azul e foram os miosotes. O herói não podia mais e parou. Cruzou os braços num desespero tão heróico que tudo se alargou no espaço para conter o silêncio daquele penar. Então Macunaíma não achou mais graça nessa terra. Capei, bem nova, relumeava lá na gupiara do céu. Macunaíma cismou, ainda meio indeciso, sem saber se morar no céu ou na ilha de Marajó. Um momento pensou mesmo em morar na cidade da pedra com o enérgico Delmiro Gouveia, porém lhe faltou ânimo. Para viver lá, assim como tinha vivido, era impossível. Tudo que fora a existência dele, apesar de tantos casos, tanta brincadeira, tanta ilusão, tanto sofrimento, tanto heroísmo, afinal, não fora senão um se deixar viver. E parar na cidade do Delmiro ou na ilha de Marajó, que são desta terra, carecia ter um sentido, e ele não tinha coragem para uma organização. Então decidiu. Qual o quê? Quando o urubu está de caipora, o de baixo caga no de cima. Este mundo não tem jeito mais e vou pro céu. Ia pro céu viver com a marvada. Ia ser o brilho mais bonito, mais inútil, porém mais uma constelação. Não fazia mal que fosse brilho inútil, não. Pelo menos era o mesmo de todos esses parentes, de todos os pais dos vivos da sua terra. Mães, pais, manos, cunhas, cunhadas, cunhatãs, todos esses conhecidos que vivem agora do brilho inútil das estrelas. Plantou em uma semente de cipó mata-mata, filho da luna, e enquanto o cipó crescia, agarrou numa ita pontuda, escreveu na laje que já fora um jabuti num tempo muito de dantes. Não vim no mundo para ser pedra. A planta já tinha crescido e se agarrava numa ponta de capei. O herói capenga enfiou a gaiola dos legones no braço e foi subindo para o céu, e cantava triste. Vamos dar a despedida. Tapera tal é qual passarinho. Tapera bateu essa asa e foi-se embora. Tapera deixou a pena no ninho. Tapera. Chegando lá, bateu na maloca de Capei. Então Capei reparou que não era Saci não, era Macunaíma, o herói. E não quis dar pensão para ele, se lembrando do fedor antigo do herói. Macunaíma enfezou. Deu uma porção de munhecadas na cara da lua. Por isso que ela tem aquelas manchas escuras na cara. Então Macunaíma foi bater na casa de Kainagok, a estrela da manhã. Kainagok apareceu na janelinha para ver quem era e, confundida pelo negrume da noite, perguntou. Mas logo pôs reparo que era Macunaíma, o herói, e nem esperou resposta, se lembrando que ele cheirava muito fedido. Vem pra rua, cafajeste! Kainagok raspou um susto enorme e ficou tremendo espiando pelo buraco da fechadura. Por isso que a bonita da estrelinha é tão pecurrucha e tremelica tanto. Então Macunaíma foi bater na casa de pai Podolé, o pai do Mutum. Podolé gostava muito de Macunaíma porque defendera daquele mulato da maior mulataria na festa do cruzeiro, mas exclamou. Ah, herói, tarde piaste. Era uma honra grande para mim receber no meu mosqueiro um descendente de jabuti, raça primeira de todas. No princípio, era só jabuti grande que existia na vida. Foi ele que no silêncio da noite tirou da barriga um indivíduo e sua cunha. Foram estes os primeiros fulanos vivos e as primeiras gentes de vossa tribo, depois que todos os outros vieram. Chegastes tarde, herói. Já somos em 12 e com você a gente fica 13 na mesa. Sinto muito, mas chorar não posso. Então Podolé teve dó de Macunaíma. Fez uma feitiçaria. Agarrou 3 pauzinhos, jogou para o alto, fez uma encruzilhada e virou Macunaíma num estenderete dele. Galo, galinha, gaiola, revólver, relógio, tudo isso numa constelação nova. É a constelação da Ursa Maior. Dizem que um professor naturalmente alemão andou falando por aí por causa da perna só da Ursa Maior que ela é o Saci. Não é não.
Saci ainda para neste mundo, espalhando fogueira e traçando crina de bagual. A ursa maior é Macunaíma. É mesmo o herói capenga que, de tanto penar na terra, sem saúde e com muita saúva, se aborreceu de tudo, foi-se embora e banza solitário no campo vasto do céu. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolo Mangolo na tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos. Tudo era solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do Uraricuera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar a fala da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem que podia saber do herói? Agora os manos virados na sombra leprosa eram a segunda cabeça do pai do urubu, e Macunaíma era a constelação da ursa maior. Ninguém jamais não podia saber tanta história bonita, e a fala da tribo acabava. O silêncio imenso dormia à beira do rio. Uma feita, um homem foi lá. Era madrugadinha e veio mandar as filhas visar o passe das estrelas. O deserto tamanho matava os peixes e os passarinhos de pavor, e a própria natureza desmaiara e caíra sobre um gesto largado por aí. A mudez era tão imensa que espichava o tamanhão dos paus no espaço. De repente, no peito doendo do homem caiu uma voz de ramaria. O homem ficou frio de susto feito piá. Então veio brisando um guanambi e boleboliu do beiço do homem, que subiu apressado para as árvores. O homem seguiu o voo do guanambi, olhou para cima e descobriu na ramaria um papagaio verde do bico dourado, espiando por ele. Falou para o papagaio dar o pé. O papagaio veio pousar na cabeça do homem e os dois se acompanharam. Então o pássaro principiou falando numa fala mansa, muito nova, muito, que era o canto, e que era o caxiri com mel de pau, e que era a boca, e possuía a boa tradição das frutas desconhecidas do mato. A tribo se acabara, a família virara as sombras, a maloca ruíra minada pelas saúvas e Macunaíma subira para o céu. Porém ficara o Aruaí, do séquito daqueles tempos de dantes em que o herói fora um grande Macunaíma imperador. Era só o papagaio no silêncio do Uraricuera e preservava do esquecimento os casos e a fala desaparecida. Só o papagaio conservava no silêncio as frases e feitos do herói. Tudo ele contou para o homem e depois abriu asa rumo a Lisboa. E o homem sou eu. E eu fiquei aqui para vos contar a história. Por isso que vim aqui. Me acocorei em riba dessas folhas, catei meus carrapatos, ponteei minha violinha e em toque rasgado botei a boca no mundo, cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, herói de nossa gente. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Podcast em Macunaíma, capítulo 8, A Ursa Maior, é uma adaptação da obra de Mário de Andrade, produzida como trabalho de pesquisa para a conclusão do curso de Comunicação Social e Jornalismo da Universidade Federal de Roraima, sob direção geral, produção, roteirização e edição de Luan Selfish, com orientação de Lisiane Machado Aguiar. Pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Neste episódio, com as vozes de Eduardo Fred como Macunaíma, Francisco Eduardo como Manape, Brian Christian como Jiguê,
Laura Lima como princesa. Narração de Luan Selfish. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. What